Muito bem-vindos, né, à nossa aula sobre os riscos psicossociais e os impactos financeiros nas empresas. E tem um detalhe, tá? Tem um detalhe. No final da aula, eu vou comentar sobre uma oportunidade para quem, claro, né, quiser se aprofundar, né, em riscos psicossociais e em outras coisas que eu vou estar falando aqui também. Certo? Ok? Enquanto isso, quem está chegando agora, não esqueça de escrever no chat de onde está acompanhando, dar o seu boa noite, né, colocar a sua profissão, como já fizeram alguns aqui, ó. Deixa eu dar uma olhada. Ó, o Antônio Eduardo foi o primeiro a comentar aqui, ó. Boa noite, Eduardo de Brota, São Paulo, interior de São Paulo. José Luiz, boa noite. Boa noite, Jussara. Antônio Eduardo colocou até o LinkedIn dele aqui, ó, para quem quiser se conectar com ele, tá ali, né? Newton, boa noite. O José Luiz é engenheiro em Ribeirão Preto. Haroldo, TST, psicanalista, Pinhais, opa, da região metropolitana aqui de Curitiba. Ana Castor, Tec Segurança. Araçuaí, Minas Gerais, olha, de Minas. Francelina, eu sei que é do Piauí, né? É do Piauí, a Francelina. Francelina já participou de cursos meus lá em Teresina, né, no Piauí. O Sandro é engenheiro agrícola e segurança do trabalho. Franqueado Guruseg, opa, de Catanduva, São Paulo. Boa noite, meu caro Sandro Abreu. Aqui, ó, a Francelina colocou, ela é de Altos, no Piauí, né? Tec Segurança do Trabalho. E o Sandro aqui, aproveito para agradecer a oportunidade. Obrigado por estar presente aqui, Sandro. O Adriano Alcântara, de Curitiba, daqui de Curitiba, Tec Segurança. Newton também de Curitiba. Camila Miranda, Tec Segurança de Araucária. Quem mais? Elias, boa noite. Sou Elias de Cascavel, Paraná, sou recém-formado em Tec Segurança. Seja bem-vindo, Elias, à profissão de Tec Segurança do Trabalho. Boa sorte, sucesso para você. Helder, o Helder de Curitiba, ó, Tec Segurança Curitiba. A Adriele, analista de segurança do trabalho, também daqui de Curitiba. Andressa, Tec Segurança Curitiba. Olha, tem bastante gente de Curitiba, hein? São José dos Pinhais, que é região metropolitana. Boa noite, Simone. Elane também de Curitiba. A Cristiane, Fazenda Rio Grande, sou terapeuta integrativo e coach. Olá, Cristiane, seja bem-vinda. A gente tem visto, inclusive no curso presencial que eu fiz em Curitiba, a turma de agosto e a de outubro, nós tínhamos alguns terapeutas, o pessoal os terapeutas, os psicanalistas têm buscado bastante o curso de saúde mental corporativa, gestão e prevenção de riscos psicossociais, né? E hoje vai ter um pouquinho do conteúdo que eu ministro nesse curso aqui, tá? Quem mais? Juliano Mota, de São José dos Pinhais, aqui do Paraná, do lado de Curitiba. A Maiara, do Espírito Santo. Franciele, Tec Segurança do Trabalho, de Cascavel. E o Douglas Pereira, gestor de pessoas, Recife. Olha só, Recife. Estive em Recife também, ministrando curso no meio do ano. Né? No meio do ano, foi em junho, julho, se eu não me engano, estive em Recife com curso de gestão de riscos psicossociais, saúde mental corporativa. E o Jonathan, que é aqui de Rio Branco do Sul também, região metropolitana. Tá? O Jonathan colocou aqui que esteve no evento dos Tec Segurança do Sintespar, que eu estive ministrando palestra agora, segunda-feira. Mais alguém aí esteve no evento? O evento promovido pelo Adir Souza, né? Que é o presidente do Sintespar e também, né, trabalha lá na Fundacentro, promoveu na segunda-feira um belíssimo evento e eu tive aí a honra, né, e o prazer de poder palestrar lá pro pessoal, né? Muito bem, turma, né? Olha aí, ó. Douglas, já estou esperando a próxima visita. Recife, é? Se der tudo certo, março de 2026 teremos uma turma em Recife novamente, tá? O pessoal já está se estruturando para isso daí, tá? O Newton também estava no evento segunda-feira, Haroldo, quem mais? A Adriele, olha, bastante gente, que bacana, boa, que bom ter todos vocês aqui, né? A Maiara é Vila Velha, Espírito Santo, né? Muito bem, bom, agora quem chegar depois, de repente eu dou uma olhada aqui, né? Mas vamos lá que o tempo está passando e eu quero ter um conteúdo bem interessante para vocês todos aqui. Primeiramente, vamos lá. Dizer que, isso até para quem está assistindo essa aula apenas, não assistiu a outra, né? Dizer que nós já fiz uma outra aula aqui
A nossa aula 1 foi sobre o quê? Foi sobre identificação e avaliação de riscos psicossociais. Poxa, se você perdeu essa aula, putz, tinha um conteúdo muito bom, muito bom. Então, depois, no final, eu vou dizer como você pode ter acesso a essa aula também, certo? Então, ela foi uma aula ministrada no dia 18. E agora, a aula de hoje, vocês já viram o tema, é sobre riscos psicossociais também, mas eu quero trazer informações sobre os impactos financeiros que o e-social está trazendo, já trouxe e poderá trazer ainda mais, tá? Então é sobre isso que nós vamos falar. E claro, quando eu falo impactos financeiros, eu vou falar diversos tipos de impactos, mas não posso deixar de falar de um que inclusive comentei brevemente segunda-feira na palestra do Sintespar, que é o FAP. Hoje eu vou falar um pouco mais sobre essa questão do FAP, ó, oportunidade para aprender um pouquinho sobre fator acidental e prevenção também, porque é um grande impacto financeiro que o FAP causa quando tem afastamento por motivo de acidente ou doença no trabalho e derivativo aí, ou seja, relacionado à exposição a fatores de riscos psicossociais. Então, fica aí, presta atenção, porque essa correlação que eu vou fazer com o FAP é, assim, importante. Que todos os profissionais envolvidos que queiram se envolver, estejam envolvidos, pretendem se envolver com prevenção de riscos psicossociais, precisa ficar sabendo. Tá? Se você não sabe o que é o FAP, fica tranquilo, eu vou explicar mais tarde, tá? Mas é importante você entender essa parte inicial até para poder compreender melhor quando eu chegar no FAP, beleza? Então foca aí, presta atenção, não sai daí, não pisca muito. Não, piscar pode, tá? Mas mantenha o foco para você entender bem o que eu vou trazer aqui. Maravilha? Muito bem, então vamos lá. Turma, por que que a gente tem falado tanto de riscos psicossociais? Por que que se está falando de riscos psicossociais, né? Vários motivos. Primeira coisa, existe um crescimento, nós estamos tendo um crescimento acelerado de afastamento por motivos de transtornos mentais relacionados ao trabalho no Brasil. Tá? Isso tem aumentado consideravelmente nos últimos anos. Tá? Talvez isso aqui não seja novidade para muita gente, mas é importante a gente começar por aqui. Porque se está aumentando os afastamentos por motivo de riscos psicossociais, afastamento gera custo para a empresa, tá? Gera diversos custos para a empresa. Então nós vamos abordar isso aqui, tá? Para vocês, ok? Então esse é um item, essa é uma situação. Outra situação, por que estamos falando de riscos psicossociais? Porque as empresas estão enfrentando custos crescentes com absenteísmos, turnover e indenizações. Eu acredito que talvez alguns de vocês conheçam empresas, principalmente quem já está atuando na área há um bom tempo, empresas que têm aí é, um alto, uma alta rotatividade de trabalhadores, ou às vezes tem num determinado setor, às vezes não é toda a empresa, e aí, a princípio, não estavam analisando que poderia ter alguma coisa relacionada a fator de risco psicossocial. Então fica aí já desde o início aqui da nossa conversa, da nossa aula, observe isso, né? Identificar risco psicossocial é muito relacionado à observação. E uma das observações que nós precisamos fazer é em relação à rotatividade de trabalhadores dentro de uma empresa. Às vezes não é em todos os setores, é em alguns ou em um setor. E aí? Né? Será que por trás dessa rotatividade crescente, maior dentro desse setor, não tem ali por trás um fator de risco psicossocial? Tá? Então, isso é importante, né? Analisar essa questão do turnover, né? Da rotatividade de trabalhadores dentro de uma empresa, sai muitos trabalhadores, entra e sai ao mesmo ali naquele determinado setor. Tá? Isso tem aumentado em muitas empresas. Tá? A questão das faltas frequentes, atestados frequentes, e às vezes não estão sendo associados, e pode ser que não tenha associação, mas pode ser que haja alguma relação com fatores de riscos psicossociais. Né? Então, ao falar para vocês o que tem, né, gerado nas empresas, vocês já começam a analisar, né? Opa, então será que isso aqui pode ser um problema na empresa onde estou trabalhando?
né? Será que pode ter relação essa questão do absenteísmo? Será que pode ter relação essa questão do turnover, da rotatividade com risco psicossocial? E aí tem a questão das indenizações, né? Não são raras as vezes que a gente tem visto agora na mídia, grandes empresas inclusive, tendo prejuízos devido a indenizações que estão sendo pagas, fora multas para o Ministério do Trabalho, Ministério Público do Trabalho, por não tomarem as ações devidas para a prevenção dos riscos psicossociais. Então, recentemente saiu, né, de um grande atacadão aí, né? Atacadão, esse é o nome, né? E esses atacados supermercados com 5 milhões de reais de multa, fora indenização, né? Porque não estavam tendo ações não voltadas para a prevenção dos fatores de riscos psicossociais e vários trabalhadores tendo problema, né? Então temos sim empresas com custos elevados, crescentes, por esse motivo, ok? Muito bem. Qual outro? Pressão das normas. Vocês estão sabendo aí, né? NR1 tem aí um novo texto. E olha, só lembrando, só frisando, NR1, a atualização da norma, ela não está trazendo somente fatores de riscos psicossociais, tá? É que isso é o que chama mais atenção, né? Mas o que vai se atualizar, tem várias coisas que serão atualizadas na NR a partir de 26 de maio de 2026. Essa questão do psicossocial é uma delas. Então, depois dá uma olhadinha lá na NR1, né? Você vai ver o novo texto, né? Você consegue ver que tem várias, pode identificar ali várias alterações, ok? Mas vamos focar aqui no assunto de hoje, que é o psicossocial. Então, pressão das normas NR1, que trata do gerenciamento de riscos psicossociais e do programa de gerenciamento de riscos, nosso GRO-PGR, né, nosso processo de GRO que finaliza lá com um programa chamado PGR, e a NR17, nossa norma da ergonomia, que trata da ergonomia, tá? Essa NR17, turma, ela já traz para nós essa questão de psicossocial há bastante tempo. Ou seja, nós não estamos falando aqui de novidades. Ah, psicossocial é algo novo, algo que está sendo obrigatório agora. Não, está sendo mencionado, frisado na NR1 agora. Mas a nossa NR17 já traz isso, já traz essa informação. Não traz de forma explícita, mas implicitamente consta lá situações que deixam claro que a gente já deveria estar fazendo esse tipo de levantamento, né? Mas tem a pressão dessas normas, exigindo a abordagem dos fatores de riscos psicossociais. Então, jogou ali um holofote, essa atualização da NR1 principalmente, né? Jogou ali luz sobre essa obrigatoriedade, né? Deixando explícito que, ao fazer a identificação de riscos, né, que os trabalhadores estão expostos, temos que dar atenção também, temos que identificar e avaliar também esses riscos psicossociais, certo? Só frisando, risco psicossocial não é uma nova classe de risco que está sendo criada. Isso tem que ficar claro, tá bom? Então, nós temos as classes de riscos físicos, químicos, riscos biológicos, riscos de acidentes e riscos ergonômicos. Tá? São 5 classes que nós trabalhamos na área de segurança e saúde do trabalho quando a gente vai identificar riscos, quando a gente vai avaliar riscos. Então, os riscos psicossociais estão dentro da ergonomia. Não é uma nova classe não temos uma sexta classe de risco. Continuamos com 5, porém ergonômicos tem lá os fatores de riscos psicossociais. Certo? Ok? Muito bem. Vamos ver mais uma situação aqui. Afastamentos relacionados à ansiedade, depressão, burnout. Esses afastamentos estão entre as maiores causas de incapacidade no INSS. Tem aumentado constantemente. E aqui, o que é importante a gente começar a observar? Bom, está pesando para o governo. Está pesando para o governo. Ou seja, o governo não quer essa conta. Então, eles vão repassar para as empresas. As empresas vão ter que pagar por isso. Tem mais trabalhador afastado? Vai pagar a mais por isso.
Sem falar em ter que indenizar o governo aí, ações regressivas e vários outros fatores que podem acontecer, né? Então, tem aumentado bastante, consideravelmente. Eu acredito que, de repente, alguns de vocês que estão acompanhando essa aula devem conhecer pessoas que já foram afastadas, talvez até alguns aqui estão presentes, tenham tido esse problema, afastado por burnout, né? Por ansiedade generalizada, né? Por depressão. Então, isso tem aumentado bastante, consideravelmente, ok? E afastamentos por transtornos mentais, eles mais do que dobraram em 10 anos. Aumentaram, chegaram aí em 2024 a 440 mil afastamentos relacionados a transtornos mentais. Então veja que motivos não faltam para se preocupar aí, né, com esses fatores de riscos psicossociais, né, de analisar, de estudar, né, de aprender mais sobre eles. Por quê? Porque tem aumentado consideravelmente, né? Os afastamentos por transtornos mentais, que são os afastamentos que são chamados aí pela medicina, pelos afastamentos CDF, que é o Código Internacional de Doenças, né, F. Então, talvez, ó, se alguém trabalha em recursos humanos aí e recebe, né, os atestados, já deve ter identificado alguns CDFs, né, de alguns trabalhadores que têm relação com afastamento por motivo de transtorno mental relacionado ao trabalho. Ok? Tudo bem? Mas tem mais, vamos lá. Por que estamos falando sobre riscos psicossociais? E aqui eu trago impactos financeiros diretos, né? O que as empresas já perderam. Já, não é que vão perder, já perderam, já estão perdendo. Custo do afastamento, substituição de trabalhadores. E aqui, inclusive, eu falei no evento de segunda-feira, o presencial lá do sindicato, do Sintespar, né, do Dia da Segurança, sobre a questão que a gente perde talentos. Né? Muitas empresas estão perdendo bons trabalhadores por causa do risco psicossocial, por não ter ações de prevenção de risco psicossocial. Aí o trabalhador é acometido por, né, transtorno mental relacionado ao trabalho, relacionado à exposição ao risco psicossocial, e depois não consegue performar como antes. Né? Tem que substituir esse trabalhador. E às vezes ele era um bom trabalhador. E aí tem queda de produtividade. Né? Se tem queda de produtividade, vai afetar também o quê? A lucratividade de uma empresa pode ser afetada, dependendo de como for essa queda de produtividade. Horas extras, tem que ter retrabalho, enfim, por citar várias situações aqui, mas vamos começar com essas nessa tela para vocês perceberem, né? Esses são os custos, são mais visíveis, mas nós temos aqueles custos que eu chamo de custos invisíveis. Né? Custo invisível, presenteísmo. Vocês sabem o que é o presenteísmo? Já ouviram falar sobre isso? Quando eu ministro, desse eu estive ministrando uma palestra sobre comportamentos que planejam, né, voltados à prevenção de risco e tal. E eu falei sobre essa questão de presenteísmo, dei uma aprofundada para eles lá, que eu achei necessário, importante. Né? Aqui não vamos ter o tempo suficiente para aprofundar isso, mas basicamente dizer para vocês que presenteísmo é aquela história do trabalhador, da pessoa estar presente de corpo, porém não está de mente. Ou seja, está ali trabalhando na máquina, equipamento, mas ele está pensando em outra coisa. Pode ser problemas familiares, problemas externos, pode ser problema da empresa também, né? Pode ter passado por uma situação, um assédio moral, por exemplo, e a cabeça dele está lá naquela situação, né? Ou seja, se chama presenteísmo, mas o trabalhador, a mente dele não está presente naquilo que ele está fazendo. Isso, inclusive, é um grande fator gerador do quê? De acidentes. Acidentes. Olha aí, ó, o risco psicossocial também gera acidente no trabalho. E muito, muito acidente. Por quê? Ele não está focado na tarefa. Ele está distraído com a cabeça pensando em outras coisas. A mente dele não está presente. Isso é presenteísmo. Então, isso é um custo invisível. Ninguém está vendo isso. Até acontecer um acidente, ou até ele realmente desenvolver
um problema relacionado ao psicossocial. Então, presenteísmo, clima organizacional, né? A questão da cultura, a questão de possíveis problemas jurídicos, que é o ruído jurídico, que pode existir futuramente, que nesse momento não está sendo visto, enxergado. Então, são situações que eu chamo assim de custo invisível e que impactam, né? Que impactam consideravelmente a empresa, tá? Tem impactado bastante. E o outro impacto, olha só, o custo de um único afastamento por transtorno mental no FAP pode causar um grande impacto, tem causado um grande impacto em muitas empresas. Em muitas empresas, ok? Aí é claro, né, turma? O que que é FAP? Alguns já sabem, né? Falei aí na aula, em aulas passadas, falei na palestra de segunda-feira, tá? Mas para aqueles que não participaram, para aqueles que ainda não participaram das outras aulas, eu vou abrir um parêntese aqui para comentar um pouquinho sobre o FAP, tá? Só que para falar de FAP, eu antes preciso falar de outra coisa. Outra coisa. Só lembrando, isso aqui é, no meu ponto de vista, um dos grandes, se não o maior impacto financeiro que uma empresa pode ter, tá? Então, nesse caso, o que que pode acontecer? Pessoal, me falaram aqui que o áudio não está saindo. Vocês estão me ouvindo? Escreve aí. Escreve aí que eu quero saber se vocês estão me ouvindo. Vai lá. Só coloca sim aí. Sim, né? Bom, então, ó, quem aí comentou que não está ouvindo? Não saiu. Ah, Josélia! Josélia, sai e entra novamente. Pode ser que, por algum motivo, né, para você aí não está entrando áudio. Se você está ouvindo através de notebook, tenta acessar do celular, enfim, pode ser o equipamento que você está acessando. Porque, ó, todo mundo está colocando sim aqui, né, turma? Para você está ok, então, beleza, beleza, só para saber, tá? Então, não é aqui. Não é aqui. É aí. Tá, Josélia? Ok? Beleza? Tá? Ah, saiu e deu certo. Maravilha. Então tá tudo certo, já tá me ouvindo. Muito bem. Então, segue o barco. Beleza, vamos lá, vamos lá. Se tiver algum problema aí, vocês podem sinalizar. Ou se você já tiver aqui, já escreve no chat, né? Ou se não tiver, ou se cair alguma coisa, você fala com o suporte aí que tá dando. A Rafael tá dando suporte pra gente aí, tá bom? Ok? Muito bem. Então, assim, antes de falar de FAP, não, claro, não vai dar para aprofundar sobre FAP e Gildrate aqui, tá? Gildrate, que é isso aqui, ó, Gildrate. Mas é, eu quero dar uma pincelada para vocês entenderem, porque isso aqui é super importante para quem vai lidar, tá lidando, pretende trabalhar com risco psicossocial. Inclusive, vai servir de argumento. E detalhe, eu digo sempre nos meus cursos que quem tem conhecimento de FAP e Gildrate já está à frente, tá? Tá lá na frente, porque muitos profissionais não têm esse conhecimento. Isso aqui é o que muitas vezes convence um gestor, um empregador a investir em segurança do trabalho, certo? Vocês vão entender. Vou até trazer exemplo. Olha, eu fiz agora há pouco aqui uns cálculos de FAP, coloquei na apresentação e vou mostrar para vocês. Fiz um exemplo aqui de como que isso impacta financeiramente uma empresa, tá? Vamos chegar lá. Então, primeira coisa, para quem não tem familiaridade com FAP, com tributos que incidem sobre a SST, então a gente vai falar de tributos, tá? Que incidem sobre a segurança e saúde do trabalho, sobre a SST, e começa pelo Gildrate. Gildrate é um palavrão, sempre digo que é um palavrão, que significa o quê? Tá aí, ó, grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho. Isso é Gildrate. Gildrate. Tá? Então, a sigla, certo? Basicamente, isso aqui é uma alíquota. É uma alíquota.
É praticamente assim, é como se fosse um imposto, tá, gente? É como se fosse um imposto, é uma alíquota. Uma alíquota que o governo brasileiro cobra das empresas, incidente sobre a folha de pagamento. Todo mês a empresa recolhe, dependendo do ramo de atividade, pode ser 1%, 2% ou 3% da folha de pagamento. Ou seja, quanto mais empregados uma empresa tem, quanto maior a empresa, quanto maior a folha, né, salarial da empresa, mais ela recolhe para o governo de alíquota Gildrati. E para que serve esse recolhimento? Qual que é o principal objetivo do governo recolher Gildrati? O principal objetivo é utilizar esse dinheiro para pagar os benefícios daqueles trabalhadores que ficam afastados por motivo de acidente ou doença do trabalho. Tem um outro percentual aqui que tem relação com o Gildrati que serve também para custear a aposentadoria especial, mas eu não vou entrar nele aqui não. Tá? Nós vamos ficar mais na questão do percentual de 1, 2 ou 3% que serve para custear os trabalhadores que ficam recebendo os benefícios quando tem que ficar afastado por motivo de acidente ou doença do trabalho. Ok? Vocês poderão ver essa alíquota com o nome de GILRAT, com o nome de RAT, é tudo a mesma coisa, tá? Quem é do RH, trabalha com folha de pagamento, deve conhecer como RAT. Até vem lá né, na folha, vem RAT. RAT 3%, RAT 2%. É isso. É a mesma coisa, tá? Ok? Na segurança do trabalho, a gente chama mais de GILDRAT ou GILRAT. Muito bem. Agora, por que eu estou falando de GILDRAT para vocês aqui? Porque, para falar de FAP, primeiro eu tenho que dizer que existe uma alíquota base e as empresas recolhem sobre a folha de pagamento. Para daí chegar aqui agora, ó, e dizer para vocês o que é o FAP. O FAP, Fator Acidental de Prevenção, nada mais é do que um multiplicador que varia de 0,5 a 2 e é aplicado sobre a alíquota, que pode ser, dependendo do ramo de atividade da empresa, de 1, 2 ou 3% do Gildrati. Ok? Existe uma legislação, o decreto 10.410 de 2020, onde no final desse decreto tem lá uma tabela que traz todos os ramos de atividade que nós temos no país. É o CNAE, né? Que se chama Código Nacional de Atividade Econômica. Tem um código, ramo de atividade e o seu correspondente percentual de alíquota Gildrati. Então tem empresas que é 1%, 2%, 3%. A maioria das indústrias é 3%. Tá? Então essa é uma alíquota base. Só que essa alíquota, ela pode aumentar ou pode diminuir de acordo com o quê? Principalmente de acordo com o que as empresas têm de afastamento por motivo de acidente ou doença do trabalho. Mas somente aqueles afastamentos pela Previdência. Ou seja, afastou por 5 dias, 10 dias, 15 dias, não entra no cálculo do FAP, tá? Não entra. Mas quando a gente fala em risco psicossocial, em transtorno mental relacionado ao trabalho, quando o trabalhador é afastado, ele fica mais que 15 dias. Ele fica muitas vezes 3 meses, 6 meses, 9 meses, dependendo da situação, né? Então, quando fala-se em risco psicossocial, a gente já está falando de algo que, quando o trabalhador é afastado, geralmente entra no cálculo do FAP e vai fazer com que a empresa recolha mais alíquota Gildrati. Que é o que está acontecendo muito nos últimos anos. Tem, tem FAP que as empresas mandam o extrato para a gente vai verificar, foi afastamento relacionado a transtorno mental. Transtorno mental relacionado ao trabalho. Então, isso eu tenho percebido que tem aumentado bastante. Então, ok, já estão sabendo o que é Gildrati, que é uma alíquota, já estão sabendo o que é o FAP, que é um multiplicador que pode aumentar ou diminuir. Como que ele diminui? Ó, por exemplo,
Se a empresa não teve nenhum afastamento por motivo de acidente ou doença do trabalho nos 2 anos anteriores, que é sempre assim, tá, pessoal? O FAP, ele é divulgado todo dia 30 de setembro do ano corrente. Então, por exemplo, nós tivemos o FAP divulgado agora dia 30 de setembro desse ano. O FAP desse ano foi o FAP 2026. Então, ele foi publicado, divulgado o FAP da empresa no dia 30 de setembro. Ele será aplicado a partir de 2026. E esse FAP que foi divulgado agora em setembro, ele foi calculado com base nos afastamentos realizados ocorridos entre 2023 e 2024, então sempre 2 anos anteriores. Então o FAP desse ano foi baseado 2023 e 2024 e será aplicado durante todo o ano 2026, de janeiro a dezembro, certo? 30 de setembro de 2026 vai sair o FAP de 2027, que vai ser a estatística dos acidentes e doenças que geraram afastamento pela Previdência nos anos de 2024 e 2025. E assim vai. Sempre é assim. Tá bom? Até que mude a legislação, é claro, né? Mas por um bom tempo tem sido assim. Tem acontecido dessa forma. Tudo bem? Até aí tudo bem? Tô entendendo? Ok? Então, se a empresa, pessoal, não teve afastamento, o FAP dela vai ser igual a quanto? Se não teve variação, não teve afastamento, o FAP vai ser igual a 0,5. Esse é o FAP ideal, 0,5. Se o FAP de uma empresa for 0,5 e a alíquota que ela recolhe de Gildrate base é 3%, ela vai recolher, na verdade, metade desses 3%, porque vai pegar 0,5 e multiplicar por 3. Vai ficar igual a 1,5. Então, se você trabalha numa empresa, quem trabalha aí, né, nas empresas, quem está em SESMIT, né, quem é teste de segurança, engenheiro de segurança, quem está em serviço especializado de segurança do trabalho, e vê lá que a empresa tem um Gildrate de 3%, qual que tem que ser sua meta ali ideal? Que fique em 1,5. 1,5 significa que não está tendo afastamento por motivo de acidente ou doença do trabalho. Certo? E o contrário é quando a empresa tem muitos afastamentos, tem acidentes, tem doenças do trabalho, tem outras variantes que impactam no FAP também, tá, turma? Mas aí, para explicar bem isso, é só no curso do FAP de tributos que eu ministro, que são 8 horas, né? Então aqui eu estou resumindo bem o conteúdo. O mais importante para a nossa aula de hoje. Mas então, se a empresa teve vários afastamentos, nem precisa ter muito, não, mas ela pode dobrar, que é o 2. Então varia de 0,5 a 2, certo? Então, 2, FAP igual a 2, significa que aquela alíquota de 3%, estou usando o exemplo de 3%, né? Tá aqui, ó, 1, 2 ou 3%, peguei o 3% para a gente usar como exemplo. 2 vezes 3 é quanto? 6%. 6%. Então, ao invés dessa empresa estar recolhendo 1,5%, se ela teve acidentes ou doenças no trabalho, trabalhadores afastados por esse motivo, ela pode estar recolhendo 6%. 6% é 4 vezes mais. Não é nem o dobro, nem o triplo. É o quê? É o quádruplo, né? 4 vezes mais. E não são raras as vezes. De repente você vai pegar o FAP da empresa e vai ver que ele está ali, né, em aproximadamente 2, né? Que a Gildrate da empresa está em aproximadamente 6, 5,88, 5,65. Isso significa que a empresa está tendo muito prejuízo sobre a folha de pagamento, já cobrado sobre a folha. Não estamos falando nem indenização, nem outros fatores que eu já mencionei aqui, que são custos também, né? Multas, entre outras coisas, ok? Muito bem. Então, eu dei essa pincelada no FAP aqui, por quê? Porque eu quero mostrar um exemplo para vocês. Eu quero apresentar aqui, montei um exemplo rápido, para vocês perceberem como que isso custa para as empresas. Então vamos lá. Olha só. Olha esse exemplo que eu vou jogar na tela para vocês aqui.
E é um impacto só de um afastamento. Tá? Olha lá, o impacto financeiro de um único afastamento no Gildrate. Ok? Na alíquota Gildrate. Vocês vão perceber, vão ver no final desse exemplo, que isso aqui acontece de forma assim, verídica, tá? Verídica. Eu estive num treinamento, ministrando um curso em Palmas, Tocantins, um tempo desse, em que o coordenador de SMS, de segurança, meio ambiente, veio conversar comigo, né? E disse que no caso da empresa foram 5 milhões. Aqui eu vou mostrar um exemplo que custou para a empresa 1 milhão de reais, né? Um único afastamento por motivo de risco psicossocial. Por que isso é importante você saber? Por que é importante a gente falar sobre isso? Porque você vai estar sabendo como que isso vai pesar, está pesando e vai pesar mais, porque agora está mais evidente, né, o risco psicossocial, as pessoas estão sabendo mais sobre isso, vão saber cada vez mais sobre isso. Nós vamos ter que falar para os trabalhadores sobre os riscos psicossociais, vamos ter que treiná-los sobre isso. Então vai se ter mais conhecimento sobre o que é um risco psicossocial, algo que até os próprios profissionais de segurança não sabiam até 2 anos atrás que existia. Todo mundo está sabendo. Quer dizer, vai passar a estar sabendo. Por quê? Vai estar nos programas, no PGR, consequentemente, para as comissões de prevenção de acidente, vai estar lá nos seus processos de identificação, pode ser um mapa de risco, outra ferramenta, né, como a NR5 traz. Então, isso vai estar cada vez mais sendo conhecido. E ao saber que isso é um risco, talvez aquele afastamento que antes o trabalhador, né, ele estava encaixando como pessoal, problema pessoal, talvez ele vá relacionar com o do trabalho. Isso já acontece? Já. Mas vai acontecer mais. Então vamos lá. Vamos dar uma olhada nesse exemplo. Turma, então assim, uma empresa modelo, onde tem lá 320 empregados. Então, uma empresa com 320 funcionários no seu quadro. Então vejam só, a folha de pagamento dessa empresa, 1.344.000. A massa salarial, o que é a massa salarial? A massa salarial é um dos fatores que o FAP utiliza para cálculo do fator acidental de prevenção, tá? É o somatório dos salários dos últimos 2 anos anteriores, inclusive incluindo o 13º salário. Tá? Aqui no caso, coloquei o valor anual, 17 milhões. 17 milhões 472. Tá. Então, primeiramente, vamos dizer que ali, ó, performance em segurança e saúde do trabalho dessa empresa. Então, o KNAI dessa empresa enquadra ela em 3% de alíquota base, que é a alíquota Gildrate. Tá? FAP base dela, a princípio era 0,5. Opa, é o que nós queremos. FAP igual 0,5 é o objetivo. Excelente. Boa gestão de SST, né? Não tinha nenhum afastamento nos últimos 2 anos. Não estou dizendo que nunca teve afastamento. Tá? Nos últimos 2 anos não teve afastamento. Isso fez com que o FAP ficasse 0,5. Ok, então começamos aí, né, a história da empresa com alguns dados, algumas informações. Lembrando, essa empresa tem 320 funcionários. E aí tiveram um afastamento. Tiveram um afastamento. Antes não tinha, FAP 05, teve um único afastamento. Essa empresa de 320 funcionários. Esse afastamento foi um afastamento acidentário, né, que a Previdência usa como código B91. E esse afastamento acidentário foi por transtorno mental relacionado ao trabalho, uma CDF. Nesse exemplo aqui, ó, que é um exemplo que realmente aconteceu, duração de 9 meses de afastamento desse trabalhador. Esse trabalhador recebia mensalmente, tá ali, ó, foi receber da Previdência, né? Quando fica afastado, recebendo auxílio por incapacidade temporária, B91, antigamente chamava auxílio doença, tá?
Então, atualmente é auxílio por incapacidade temporária. O B91, ele não é 100% do salário. Então, o salário do trabalhador é lá 4.200, mas é 91% do salário. Então, ele ganha um pouco menos, né? Então, mensalmente, a Previdência teve que pagar de benefício para esse trabalhador durante esses 9 meses, cada mês, R$ 3.822. Durante esse período de afastamento, a empresa desembolsou quase 35 mil, ali 34, quase 34.500, né? 34.398 está ali o valor exato. Muito bem. Tudo isso aqui, turma, vai entrar no cálculo do FAP. Isso aqui vai fazer com que essa empresa, né, tenha aumento considerável do FAP, no fator acidentário de prevenção. A gente pode dizer que vai acontecer aqui uma espécie de efeito dominó nos índices do FAP. Aí aqui, para vocês entenderem, o FAP ele tem, são vários fatores que vão impactar no aumento desse FAP. Os principais são três índices, que é o índice de frequência, índice de gravidade e o índice de custo. Então, o índice de frequência, cada um é uma fórmula, tá? Uma fórmula matemática bem complexa. Geralmente nos cursos eu apresento, mostro as fórmulas e tal, mas aqui não teremos tempo. Mas só para vocês saberem que o que mais vai pesar são esses índices. Basicamente, o que é índice de frequência? Quantos afastamentos a empresa teve? Tá? Então entra no índice de frequência. Teve um, teve dois, teve três. Às vezes teve lá um B91, dois B92. Cada benefício tem seu código. Tá? Muito bem. Aqui só teve um. No nosso exemplo, só teve um. Índice de gravidade. Bom, no índice de gravidade é a gravidade da lesão, a gravidade do afastamento. Que aqui foi grave por causa do tempo que ele teve que ficar afastado. Então é caracterizado como grave, podemos dizer assim. Quando é um afastamento de um mês, não é grave. Não é, quer dizer, não é tão grave, né? Mas pesa menos no índice de gravidade. Entenderam? O índice de gravidade, dependendo da situação, ele tem um percentual que pesa. Então, por exemplo, quando fica afastado recebendo o auxílio por incapacidade temporária, pesa 10% no índice de gravidade, na fórmula do índice de gravidade. Se ficar aposentado, se tiver que aposentar por incapacidade permanente, aposentadoria por invalidez, já pesa 30% no cálculo do índice de gravidade. Se tiver um óbito, ou seja, o trabalhador morreu devido a um acidente, a uma doença do trabalho, pesa 50%. Então, óbitos pesam bastante, né? É o mais grave, né? E aí, turma, nós temos o outro índice, o terceiro índice, que é o índice de custo. Índice de custo. O que é o índice de custo? Aqui entra os valores que a Previdência pagou para esse trabalhador. Só aqueles 30 e poucos mil reais lá, né? 34.500 aproximadamente. Vai entrar na fórmula do índice de custo, certo? E aí tem o ranqueamento também, né? Vai impactar para baixo, né? O ranqueamento do KNAI da empresa, né? Devido a esse afastamento, certo? Então são alguns dados que são utilizados e que vão afetar o cálculo do fator acidentário de prevenção de uma empresa. Só para vocês terem uma ideia, nesse exemplo aqui, ficaria dessa forma aqui o FAP dessa empresa. Ó. Vamos lá, tá aí. O FAP anterior era 0,5. 0,5. Tá? O ideal. O mundo ideal é FAP 0,5. Com esse afastamento, foi para 1,6. Aumentou consideravelmente, né? Por causa de um afastamento. Mas, Valério, se toda empresa tiver um afastamento, já vai para 1,6? Não. Depende de vários fatores. Às vezes ficou afastado um mês.
né? O FAP talvez vai ficar lá em 0,8, 0,9. Ah, ficou afastado 3 meses. Opa, pode ser que fique em 1,20. E eu estou arredondando números, tá? Vocês nunca vão encontrar FAP 1,6. Aqui é para arredondar, facilitar o entendimento. Mas geralmente é número quebrado. É 1,588, 1,19, 129. É assim, tá? Mas só para a gente simplificar aqui, eu arredondei os números. Então, isso aqui, tá ali ó, no rodapé, acontece com muita frequência. Muitas empresas têm aumento considerável nessa tributação. E o que que é isso? Isso aqui é dar dinheiro para o governo, porque resolveu não investir em segurança do trabalho, em saúde do trabalhador. Já é assim há um bom tempo, tá, turma? O FAP, ele começou a vigorar em 2010. Nós temos 15 anos que isso aqui existe. E ainda tem muita gente que desconhece. E novamente frisando, vai aumentar muito com essa questão dos riscos psicossociais. Tem aumentado e vai aumentar mais. Porque a gente está vendo aí que as empresas estão negligenciando. Não sei como que está sendo a visão de vocês em relação a isso. Né? Muitas empresas estão negligenciando essa questão dos psicossociais, não fizeram nada, acham que vai ser necessário fazer somente a partir de maio do ano que vem, né? Ou estão esperando aí para ver se vai prorrogar de novo, porque era para começar nesse ano, tá? Quem não tá sabendo aí, ó, era para começar no dia 26 de maio desse ano, foi prorrogado por 12 meses. Justamente para que as empresas tenham o tempo de fazer os levantamentos, aplicar os questionários, tabular dados, transformar aquilo em risco, mencionar no inventário de risco do PGR, mencionar as ações do plano de ação e começar a tomar as ações. Já esse ano, não é ano que vem, não é a partir de 26 de maio, né? E deixando a questão normativa de lado, vocês estão vendo que, independente de norma, se não tomar uma ação, a empresa já está tendo prejuízo? Independente de NR. Esquece NR, não é ela que vai definir, não é a indenização que vai ser mais caro, é aqui. Então, a minha intenção hoje de falar sobre risco psicossocial e impactos financeiros na empresa, esse é o maior impacto. É o que já está acontecendo e vai aumentar cada vez mais no FAP das empresas que não tomarem as ações de prevenção. Você já olhou aí, já verificou o FAP da empresa desse ano? Isso é uma curiosidade que todo profissional envolvido com SST, direto ou indiretamente, tem que ter. Quem está trabalhando dentro de empresa, né? Quem é consultor também pode verificar junto ao seu cliente, perguntar, né? Pedir para acessar o extrato do FAP, passar para vocês. Inclusive, ó, esse mês de novembro não dá mais tempo, né? Mas esse mês é o mês que a gente contesta a FAP. Então, às vezes entra no cálculo do FAP uma doença que não é do trabalho, é pessoal. Às vezes entra no cálculo do FAP outras coisas que não poderiam entrar. Acontece muito. Acidente de trajeto, por exemplo, agora não falando de psicossocial, mas acidente de trajeto entra no cálculo do FAP e não deveria. Então a gente tem que contestar. E o período de contestação do FAP é do dia 1º ao dia 30 de novembro. Então tá acabando, né? Tá acabando, na verdade, até agora, sexta-feira, né? Que é dia 28, né? Então, já deveria ter visto lá no início de outubro qual o FAP da empresa, verificar se tinha alguma coisa ali que não condizia para já solicitar a contestação. Não feito isso agora em novembro, perdeu. Se tem alguma coisa lá que não deveria estar, já era. A empresa vai pagar o prejuízo sem dever, né? E o que vai acontecer com os psicossociais, turma? Nós teremos muitas situações que podem não ser relacionadas ao trabalho, mas que o médico perito da Previdência vai colocar como do trabalho. E se o RH da empresa, a segurança do trabalho da empresa não observar esses afastamentos, não procurar saber, né, se o afastamento dele se encaixou como B91 ou B31, B91 é quando é relacionado ao trabalho, B31 é quando não é relacionado ao trabalho. Então, se não tem alguém que monitora isso significa que essa empresa está tendo prejuízo. Pode ser, sim, que tenha alguma doença
pode ser inclusive por transtorno mental, que não seja relacionado ao trabalho, e que esse trabalhador foi lá para a perícia e o médico perito considerou como do trabalho. Então, tomem cuidado, que isso acontece muito com risco psicossocial. Claro, tem situações que é relacionado à empresa, ao trabalho, à atividade, né? Não tem que questionar, mas tem muitas situações que não é. Tem muitas situações, o trabalhador entrou na empresa, está há 3 meses na empresa, mas ele já veio com um problema de transtorno mental de outra empresa, ou às vezes situações particulares dele, e teve que ser afastado 3 meses depois, e aí foi afastado como do trabalho, como se tivesse adquirido naquela empresa que ele está há 3 meses. Então temos que tomar muito cuidado em relação a essa questão também, né? De situações que não são relacionadas ao trabalho, ou não àquela empresa. Pode ser que tenha sido relacionada a outra empresa que ele trabalhou anteriormente. E aí, turma, estão conseguindo entender aí, acompanhar? Tranquilo? Diz para mim aí no chat se estão conseguindo acompanhar a linha de raciocínio aqui desse exemplo do impacto do FAP. Só coloca aí, tô conseguindo acompanhar, ou fiquei com dúvida, tá? Escreve aí. Preciso saber, né, se vocês estão entendendo, se a linha de raciocínio tá ok, né? Coloca aí, tranquilo? Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Muito bem. Tô vendo que tem uma mãozinha levantada aqui da Jussara. Jussara, é alguma pergunta? Qualquer coisa coloca no chat aí, tá? Inclusive, se não vê se tem pergunta no chat, eu acabei não vendo, né, turma? Se tiverem dúvidas, perguntas, coloca aí. Ah, Elaine colocou belíssimo evento em Curitiba, né? Eu estava lá. Elaine, foi bom, né? Gostei muito. Luiz de Araucária tá aqui também. Isso. O Jonathan. Ela levantou a mão aqui. Fala aí, Jonathan. Se quiser pôr no áudio, pode ativar o áudio. Jonathan levantou a mão. Então escreve ali no chat, se o áudio não estiver saindo, depois eu dou uma olhada. Boa noite, tudo bem? Oi, Jonathan. Boa noite, tudo bem? E Tudo bom? você? Bom, tudo Tudo bem. bem. Graças a Deus, bem. Então, minha dúvida é com relação aos riscos psicossociais. Eu acho que talvez seja talvez uma dúvida da grande maioria hoje, né? Dos tech seguranças, enfim, empresas, né? Como pegar esse montante de informações coletadas, enfim, dos riscos psicossociais e aplicar de fato no documento, no PGR, ter ali, digamos, as recomendações, porque às vezes tem empresas, né? Eu tô visitando, enfim, e eu vejo que às vezes tem muitos riscos, não é um apenas, né? E eu queria ver de você, assim, se tem alguma coisa que você possa estar passando para a gente, né? Algo do teu conhecimento que agregue também para a gente nessa questão. Maravilha, até ouvi que você colocou no chat ali, né? Agora que eu cheguei na sua pergunta ali, eu dei uma afastada aqui, e é relacionado a isso que você perguntou no áudio. Boa pergunta, obrigado pela sua pergunta. Bom, a questão é a seguinte: é, riscos psicossociais, existem várias formas da gente fazer a identificação, o levantamento desses riscos. Inclusive no curso de gestão de riscos psicossociais eu abordo lá pelo menos 8 maneiras, né, da gente fazer esse tipo de identificação. Questionário é uma Sim, delas. Tanto é que eu falo, olha, não se baseiem apenas em questionário. Questionário, ele vai ser aplicado, tem que ser aplicado, é importante que seja aplicado. Existem vários tipos de questionários, né? No curso a gente aborda vários. E só que tem vários outros fatores, né? Primeira coisa, questionário. Como transformar o resultado do questionário em risco? Esse é o primeiro desafio, né? Então, precisamos analisar qual questionário vai ser aplicado e como vou transformar isso em risco. Segundo, qual outra forma, quais outras formas que existem para que a gente possa identificar, avaliar esses riscos? Existem várias, como por exemplo, análise do comportamento, né? Observação,
A própria visita do técnico engenheiro no local de trabalho, através de observações, igual a gente faz observação de outros riscos, né? A gente consegue observar se existe ali risco psicossocial, ambiente. Quando eu falo em comportamento, comportamento do trabalhador, isso principalmente para quem trabalha em SESMIT e acompanha os trabalhadores, quando observa o trabalhador está diferente, era todo animado, extrovertido, agora está isolado. Será que aconteceu alguma coisa? Né? Pode ter acontecido alguma coisa, pode estar tendo já alguma situação relacionada a um fator de risco psicossocial ali. Né? Então, a gente faz levantamentos, a gente faz observações, a gente analisa dados, a gente vai analisar situações como algumas que eu comentei anteriormente aqui, né? Rotatividade de funcionários, às vezes é maior em determinado setor, isso já é um indicativo que pode ter alguma coisa relacionada a fator de risco ergonômico, psicossocial ali. A gente vai observar situações relacionadas à rotatividade, ao turnover, né? Se tem muita rotatividade, tudo isso é base de dados que vai ajudar a gente a definir riscos para mencionar no inventário de riscos do nosso PGR, do nosso Programa de Gerenciamento de Riscos Psicossociais. Ou seja, não existe uma forma apenas de identificação de risco, existem várias formas, ok? E posso dizer para vocês que, em algumas situações, uma complementa a outra até. Tá? Então, o questionário me ajuda, mas pode ser que, além do questionário, eu preciso fazer entrevistas, outras entrevistas, às vezes com lideranças, conversas com responsáveis de setores, para conseguir identificar realmente se aquilo que foi respondido nos questionários, que eles são anônimos, então a gente vai trabalhar algo anônimo, mas opa, nesse setor aqui identificamos somente uma situação que apontou um possível risco psicossocial. Vamos dar uma olhada mais aprofundada para ver se realmente é psicossocial mesmo esse risco, ou não, foi a forma que o trabalhador interpretou o questionário, foi diferente. Tudo isso precisa ser observado, ok? Agora, são vários fatores de risco. Pode ser que um determinado setor tenha vários fatores de risco psicossocial, pode ser que tenha apenas um, pode ser que não tenha nenhum. Não significa que agora vamos colocar risco psicossocial em todos os setores da empresa. Pode ser que não tenha. Pode ser que tenha num setor e outros não. Pode ser que tenha em alguns setores, outros não. Ok, pessoal? O que precisa ficar bem claro, falando em PGR, que é a pergunta aqui do Jonathan, né, sobre a aplicação de forma prática e efetiva dos riscos psicossociais no programa de gerenciamento de risco, é a metodologia que foi utilizada para identificar os riscos psicossociais, ou dizer que eles não têm, não existem, né? São irrelevantes. Então, isso tem que ficar muito claro também no programa. Então, além de mencionar no inventário de risco, Jonathan, os riscos que foram identificados, a gente precisa deixar bem claro a metodologia que foi utilizada para a identificação desses riscos. O tipo de questionário. Além do questionário, também utilizamos critérios de observação, analisamos dados, estatísticas da empresa, né, afastamentos, analisamos questões relacionadas à rotatividade. Então, tudo isso é base de dados de metodologia para identificar os fatores de riscos psicossociais. Ok? Tudo bem? Ok. Turma, então, para continuar aqui, em relação a essa questão do FAP, então vocês vejam, né? Um bom trabalho para evitar isso aqui começa nisso que o Jonathan acabou de perguntar. A aplicação disso no PGR, que é o que a norma está pedindo, né? Mencionar risco psicossocial no PGR, começa por lá. Então, muitas vezes, quando a empresa já tem ações, tem meios de controle, e pode ser que aquele afastamento por transtorno mental não seja relacionado ao trabalho, o que vai ajudar a empresa a se defender numa contestação de FAP? Né? Informações que estão lá no PGR. Vai referenciar levantamento de risco do PGR, metodologia utilizada para o PGR. Vai mencionar como recurso na contestação do FAP as ações que a empresa está tomando, está tomando, para prevenir riscos psicossociais.
vai mencionar, claro, né, que ele está na empresa há poucos meses, não é possível ter adquirido, já tem uma situação relacionada antes de trabalhar a empresa, proveniente de outra empresa ou de fator pessoal. Existe todo um processo que a gente faz para contestar um FAP. Mas o que vai ajudar muito quando solicitarem uma prova, o que vai ser primeiramente solicitado é o PGR. Então, me apresente o PGR da empresa, onde menciona que a empresa tem ali a identificação dos riscos psicossociais, que isso foi bem feito, bem fundamentado, que tem as ações previstas no plano de ação, que elas estão sendo realizadas, aplicadas. Me apresente as evidências da aplicabilidade, da aplicação dessas ações. É isso que ajuda numa defesa, né? Ok? Muito bem. Continuando aqui, olha só. O cenário antes do afastamento. Nós tínhamos ali o FAP de 0,5, CNAE 3%. Então, o Gildrate ajustado. O que é Gildrate ajustado? É a multiplicação do Gildrate base vezes o FAP, tá? Então, é chamado de Gildrate ajustado. Nesse primeiro momento, que não tinha afastamento, seria 1,5. Lembra que eu mostrei lá, né? Comentei? 3% vezes 0,5 é 1,5, ou seja, metade da alíquota, certo? Nesse caso, como a empresa tem ali uma massa salarial de 17.472.000, isso aí resulta mensalmente em R$ 262.000 de recolhimento de alíquota Gildrate. A empresa não tem como fugir disso. Esse é o mínimo que uma empresa com esse patamar aqui de folha salarial, de massa salarial, tem. Tá? Então, esse é o cenário sem afastamento. Ou seja, a empresa tem que recolher mesmo. Um mínimo tem que recolher. Né? FAP 0,5, 1,5% tem que recolher. Tá? Muito bem. Só que aí o que a gente viu aqui? A gente viu que após o afastamento, o negócio aumentou consideravelmente. O FAP, com esse único benefício, foi para 1,6. E se eu pego 1,6 e multiplico 3% da alíquota base, isso vai para 4,8%. Esse é o novo Gildrate dessa empresa, que vai ser praticado durante todo o ano, de janeiro a dezembro. Entenderam? Isso vai aumentar para quanto essa alíquota? Em termos financeiros, vai para, olha, R$ 838.000. Quanto que era antes? Deixa eu voltar aqui, ó. R$ 262.000. Estão percebendo aí como isso fica caro para a empresa? Olha, aumentou aí quase R$ 600.000 um afastamento por motivo de transtorno mental. Claro, aqui eu estou dando exemplo de uma empresa que tem 320 funcionários. Se a empresa tem menos funcionários, impacta menos, mas impacta consideravelmente, de qualquer jeito. É proporcional, né, o faturamento da empresa também. Não é sobre o faturamento, é sobre a folha de pagamento. Mas empresas que faturam mais geralmente vendem mais, produzem mais, têm mais funcionários. Quase sempre, né? Mais ou menos assim. Nem sempre, mas quase sempre. Certo? Então, olha só a diferença anual para essa empresa aqui, que ela vai ter que pagar a mais. Quase 600.000. Só que olha só, é quase 600.000 em um ano. O FAP, ele pesa por quanto tempo? 2 anos. Por isso que tem esse cálculo ali, ó, onde eu menciono que vai custar para a empresa esse acidente, essa doença, né, esse afastamento por doença relacionada ao trabalho, R$ 1.153.152. Esse é o custo desse afastamento de 9 meses desse trabalhador por motivo de transtorno mental relacionado ao trabalho devido à exposição ao risco psicossocial. Essa é a conclusão. É muito dinheiro, né? É dinheiro que daria para investir bastante em segurança do trabalho, né? Treinamento, não é verdade? E deixa eu aproveitar, já que eu falei de treinamento, uma coisa que eu foco bastante, né, nos cursos, inclusive no meu curso de gestão de riscos psicossociais, eu apresento 12 temas de treinamentos exclusivos para lideranças.
Porque uma coisa que eu falo bastante, comece pela liderança. Até antes de estar pronto o PGR com risco psicossocial, treine a liderança, oriente as empresas a treinarem as lideranças. Se não conseguir fazer com que líderes entendam a importância disso, dessa prevenção, nada funciona. Concordo? Quem trabalha na área sabe que é assim, né? Sabe que é assim. E aqui, turma, a gente está trabalhando um risco que é muito inerente aos líderes, não é verdade? Que é cultural, né? Inclusive, muitos técnicos de segurança, profissionais de segurança do trabalho, sofrem com risco psicossocial. Assédio. Assédio moral. Deve me dizer que não tem. Né? Muito, muito. E isso é uma questão de cultura. E que cultura só muda com muita conversa, ou seja, muito treinamento. Né? Então, ter eu chamo de trilha de treinamentos voltados para lideranças. Os demais trabalhadores também precisam ser treinados, mas liderança precisa passar por uns treinamentos diferentes, mais específicos para eles. Treinamento de comunicação não violenta, treinamento de inteligência emocional, treinamento de gestão de conflitos, vários outros treinamentos. Então, eu listo 12 tipos de treinamentos. 12 tipos de situações, de treinamento que o pessoal tem que ter. Então, significa o quê? Não adianta fazer um treinamento por ano. Não adianta fazer uma palestra por ano na CIPAT falando o que é risco psicossocial, quais são suas consequências e seus meios de controle. Isso precisa ser feito também? Sim, precisa. Mas eu estou dizendo que não é suficiente. Não vai mudar nada se você ficar nisso. Então, dia desse eu fui, né, numa palestra para se parte numa empresa para falar sobre risco psicossocial. Ok, aí eu perguntei para a técnica, e aí? E as outras ações? Né? E os outros treinamentos? Vocês fizeram, vão fazer? Não. Essa palestra CIPAT é a única situação de risco psicossocial, treinamento que a gente está fazendo para todo mundo aqui durante esse ano. Não vai mudar nada. Tá? Então tem que ter treinamento para os trabalhadores, pode sim abordar na CIPAT, mas só na CIPAT. Até tem vídeo meu, talvez vocês já tenham visto, no Instagram, no YouTube, onde eu falo, né? Treinamento sobre risco psicossocial em CIPAT não é suficiente. Não é suficiente. Né? Então eu foco muito em treinamento, principalmente para liderança. É aí que a gente vai conseguir ao longo do tempo. E claro que isso não é fácil, não vai ser fácil, tá? Mudar isso vai demorar muito. Então, para muitas empresas vai ter que doer muito no bolso para dar a entender que vai ter que mudar a mentalidade dos seus líderes. Senão vai continuar pagando mais de R$ 1 milhão aí por causa de afastamento. E aqui um afastamento. Tem empresas que tem 5, tem mais. Imagina o prejuízo. Ok? Então tá aí, são conteúdos, informações para vocês terem argumentos, né, para ajudar na prevenção dos fatores de riscos psicossociais. Ok? Bom, e aí? O que as empresas precisam fazer para reduzir esses riscos, esses custos? Já deu para perceber algumas coisas que as empresas precisam fazer. Fui falando, né? Durante a nossa conversa, a nossa aula aqui, certo? Mas começa ali, ó, diagnóstico inicial. Vamos fazer um resumo aqui? Vamos lá. Então, diagnóstico inicial, analisar clima organizacional, verificar como está o turnover das empresas, né, da empresa, tá? O absenteísmo. Acabei de falar agora, e a liderança, como que lida com isso? Né? Treinar as lideranças, preparar as lideranças, né, para isso que está por vir aí com os psicossociais. Segundo momento, a questão da identificação desses riscos para pôr no inventário de risco do PGR, para mencionar as ações lá no plano de ação do programa de gerenciamento de risco. Fazer uma boa avaliação, olha o terceiro item ali, avaliação estruturada, com ferramentas corretas. E lembra que eu falei que não é só sobre questionário. Ficar só sobre o questionário também não é suficiente. Dependendo da situação, ok, empresas que não têm muito risco, pequenas, mas dependendo da empresa, você tem que também ter mais situações envolvidas ali para identificar os riscos. Observações, entrevistas,
entrevistas focais, que são entrevistas com grupos, né? Ok? A questão ali do registro no PGR e também no PCMSO. Então, tá no PGR, o que está de risco no PGR também tem que ser transferido para o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. Então, você tem que passar para o médico responsável do PCMSO da empresa os riscos psicossociais que foram identificados, as ações que têm que ser tomadas, os indicadores que vão acompanhar isso. Tá ali, ó, intervenção prática, tá? Treinamento de líderes, suporte psicológico. No curso de saúde mental corporativa, gestão e prevenção de riscos psicossociais, tem uma aula exclusiva da psicóloga Gisele Martins, que é especialista em saúde mental, sobre uma questão bem importante que é primeiros socorros psicológicos, que é um conhecimento bem importante de se ter. Mas também ela fala na aula dela, durante o curso, sobre essa questão do plantão psicológico, suporte psicológico, né? Então é importante que isso seja orientado, viabilizado, implantado dentro das empresas. Algumas têm esse plantão na empresa, alguns são terceirizados, é fora da empresa, certo? Tudo isso são evidências de que a empresa está tomando ações de prevenção. E aí o monitoramento contínuo, para que quando houver, né, e com documentação, né? Documentação para quando houver necessidade de contestação de FAP. Tudo isso evidenciado. Certo, turma? Ok? Pessoal, alguma dúvida, pergunta? Vamos lá, se tiver dúvidas, perguntas, coloquem aí no chat. Agora eu vou dar mais uma olhada aqui, ver se tem mais perguntas. Ó, tem uma participação da Daisy. Ó, o mapeamento e diagnóstico dos riscos psicossociais entra como anexo no PGR, como relatório individual. Tem alguma outra forma de inserir essas informações no PGR? Ou só essa? Ah, boa pergunta, Daisy. Olha, não existe isso em norma, tá? Definição sobre isso em norma. Então vai aqui a opinião minha em relação a isso. No meu ponto de vista, o levantamento dos riscos psicossociais, ele precisa gerar um relatório à parte do PGR. Então, um relatório ali, fez questionário, por exemplo, então tá lá o resultado desse questionário, as tabelas, o que foi considerado como risco, as medidas de controle para aquele risco. E depois nós vamos pegar os dados desse relatório, alguns dados desse relatório, e aí sim transferir para onde? Para o inventário de risco do PCM, do PGR, do PGR, e as ações para o plano de ação do programa. Então, fazer um relatório à parte sobre os riscos psicossociais é algo importante. Por quê? Porque ali você vai descrever a metodologia, ali você vai mencionar situações que podem não ter sido consideradas relevantes de ser consideradas como risco e vai explicar o porquê. Porque tem isso, né? Tem situações que são irrelevantes e não são consideradas pelo julgamento de quem está fazendo o levantamento, né, identificação, como risco. Mas isso tem que ficar claro num relatório à parte. E aí você vai transferir para o PGR apenas aquilo que foi considerado como risco. Porque no PGR você vai ter que trabalhar outras coisas que a NR1 pede, né? Você vai ter que colocar ali, de acordo com o grupo de exposição, né? O grupo, né, de trabalho. Você vai ter que colocar ali a questão do nível de risco ocupacional. Lá no curso a gente mostra um modelo de PGR, onde mencionamos os riscos psicossociais e relacionamos ali a probabilidade, a severidade, né, e o nível de risco ocupacional, que é o que a NR1 pede, né, para ter, né? O meio de controle existente, aí para o plano de ação, o meio de controle proposto, certo? Então, na minha opinião, é importante fazer um relatório separado e aí extrair dados desse relatório, os dados necessários para transportar para o inventário de risco e as ações para o plano de ação. Ok? Tudo bom, Daisy? Certo?
Deu para entender? Turma, mais alguma pergunta? Então, dizer para vocês que tudo isso que eu mostrei hoje, falei de mapeamento aqui agora, diagnóstico, avaliação, indicadores FAP, né? Trouxe alguns exemplos aí de cálculo de FAP, não mostrei as fórmulas, né, porque elas são bem complexas, e aí, né, não daria tempo, então fui mais direto aos números. Isso faz parte de um processo estruturado que eu ensino, né, passo a passo, num curso, que é o curso de Saúde Mental Corporativa, Gestão e Prevenção de Riscos Psicossociais. Ok? Eu ministro esse curso, já ministrei turmas presenciais, já ministrei turmas online ao vivo, e tenho o curso EAD. Então, quem quiser se aprofundar aí, de verdade, nessa parte do psicossocial, com material, aí lá tem o material didático, tem uma apostila exclusiva sobre isso, né? Então vai ter uma oportunidade aqui, ó, que é qual? Deixa eu mostrar para vocês. Isso aqui é bem interessante, tá? Bem interessante para quem quer aprender mais sobre risco psicossocial. O curso de saúde mental corporativa, gestão e prevenção de riscos psicossociais EAD. Então tá aí, temos na plataforma esse curso. E um momento bem interessante. Final do ano, você pode, de repente, adquirir esse curso. Você vai poder fazer ele em 12 meses. Mas eu sugiro você fazer ele até fevereiro, se preparar, porque o negócio começa, né, a partir de maio já tem que estar tudo certo, né, nas empresas aí. Então, para você dominar os riscos psicossociais e ajudar as empresas aí a reduzir o custo com o FAP, que é o principal impacto. Mas não é só ajudar a reduzir custos com o FAP, outros custos também. Os outros custos que eu comentei aqui, tá? Então, esse é eu digo que é o único curso que contém conteúdo sobre risco psicossocial, mais saúde mental no trabalho, e que contém os conhecimentos necessários para ajudar a reduzir o impacto financeiro do FAP das empresas. Então, é um curso que eu ministro boa parte dele, mas não tem somente, né, conteúdos meus. Eu tenho a participação da psicóloga, que é a Gisele Martins, que é especialista em saúde mental, onde a psicóloga tem uma aula, onde a Gisele tem uma aula de 2 horas lá, só sobre saúde mental no trabalho, tá? E ela tem mais uma aula extra. Fora essas 2 aulas, tem mais 2 horas de aula extra sobre primeiros socorros psicológicos, que é o que eu falei aqui agora há pouco, é super importante. Saber o que que é, e de repente até você se aprofundar nisso aí, né? Que eu considero bem importante. Você sabe sobre primeiros socorros, né? Muita gente sabe sobre primeiros socorros, muita gente aí também é socorrista. Mas e os primeiros socorros psicológicos? Então tem aula exclusiva sobre isso aí para você aprender, né? Então, e tem mais coisa. Deixa eu colocar aqui para vocês, ó. Aí, ó. Esse curso, ele tem 15 horas EAD, 15 horas, acesso por 12 meses na plataforma. Adquirir hoje, já começa hoje, já está livre, já está liberado. Então tem aulas gravadas, tem materiais exclusivos, tem ferramentas práticas aí para vocês aplicarem. Ah, as aulas. Lembra que eu falei, ó, vou falar para vocês aí, ó, uma forma de você ter acesso às aulas, a gravação dessas aulas de hoje, 26, e a do dia 18, que foi uma aula bem bacana também, vão estar na plataforma. Então, quem adquirir o curso vai ter também essas 2 aulas, tá? 2 aulas. E tem aulas extras exclusivas, como eu falei, de uma da Gisele, que é primeiro socorro psicológico, e tem uma de questionários de avaliação de risco psicossocial com a ergonomista Andréia Penteado. Tá? Tem aula de 2 horas com a Andréia no curso normal ali, né? E tem mais 2 aulas, 2 horas de aula extra com ela, que é sobre questionário de avaliação. Tá? COPSOC, HSIT, NASA, enfim, vários tipos de questionários de avaliação de risco psicossocial são apresentados durante esse curso, certo? Então, conteúdo para você aplicar no programa de gerenciamento de risco, tem lá, a gente aborda modelo, né, de PGR com risco psicossocial, modelos de planilhas, né, para tabular dados dos questionários de avaliação, enfim, tem muita coisa, tá? Muita coisa. Se eu falar de tudo que tem aqui, a gente vai ficar mais um tempão aqui, mas como precisamos terminar, né? Tá aí. Então, quem se interessou, para vocês que estão aqui, tá aí, ó, uma grande oferta. O valor desse curso é 397.
Mas, para vocês, 197. Tudo isso aí, 15 horas de conteúdo, aulas extras, apostila, vai estar tudo lá na plataforma. Na aula de hoje, quem adquirir hoje não vai estar hoje ainda, tá? Porque a gente faz o pessoal trabalha o vídeo para depois subir para a plataforma, mas logo logo as aulas vão estar por lá, tá? As aulas extras vão estar por lá. E são 12 meses, é o que eu falei. Você pode adquirir agora e já começar a estudar no final do ano. O pessoal vai ter, alguns vão ter férias. Quem aí estuda vai ter férias da escolar, aproveita, né, para se inteirar sobre risco psicossocial e sair na frente com esse conhecimento. E o valor tá super em conta, tá? E olha, vai ser para adquirir agora, né? Agora aí, nesse momento, porque depois volta pro valor normal. Valério, como que eu faço para adquirir esse curso, então? Como que eu faço? Tá aqui, ó. Você pode escanear esse QR Code. Você pode escanear esse QR Code aí, escaneie agora quem tiver interesse, tá? Quem não conseguir escanear, eu vou colocar aqui no chat. Deixa eu ver se eu consigo colocar. Espera aí, se eu consigo colocar aqui o link que vai direto. Então você pode escanear, se não der para você copiar daí, você pega esse link. Cadê o link? Tá aqui. Ó, vou colocar aí para vocês. E aí é só clicar nele ou copiar, se você quiser acessar depois, ó. Tá ali, ó, no chat, tá? No chat. Inscrição do curso Saúde Mental Corporativa, Gestão e Prevenção de Riscos. Clicou nesse link, você vai para um site que é o Vitrine Tubo e tá por ali, você vai clicar para adquirir o curso. Valério, eu tive dificuldade, não estou conseguindo. Manda mensagem para gente. Entre em contato com a Rafaela, que mandou aí os links para vocês, amanhã cedo já, hoje mesmo. Ela não deu certo. Ela direciona e ajuda a fazer a inscrição também, tá? Ok? Tudo bem? Então, esse é o curso Saúde Mental Corporativa, Gestão e Prevenção de Riscos Psicossociais, ministrado com bastante sucesso durante os últimos 2 anos, né? E tem esse formato EAD, né? Com esse valor aí, que nunca fiz esse valor, é a primeira vez que a gente está fazendo por esse valor, tá? E é para inscrição, né? Faz inscrição essa semana, tá? Essa semana, ou seja, eu ia falar para vocês é até amanhã, não, deixa até sexta-feira. Até sexta-feira vai ser esse valor, certo? Por enquanto, né? Fica esse valor aí para vocês, exclusivamente para vocês que estão participando aqui comigo. Por quê? Bom, eu trouxe 2 aulas, mas a gente sabe que é um conteúdo corrido, precisa de mais conteúdo. E tá aí, tem o curso, né? Por que não oferecer esse curso para vocês, né? Ok? Muito bem, então tá aí. Outra coisa, bom, primeiro esse daqui, saúde mental corporativa, é para quem? É para teste segurança, G-segurança, profissionais da medicina do trabalho, terapeutas, psicólogos, profissionais de RH, advogados, quem mais? Bom, estudantes, quem quiser aprender sobre risco psicossocial, que de alguma forma o conhecimento vai servir para você. Para alguns vai servir mais saúde mental, para outros vai servir mais risco psicossocial. Falo de FAP também no curso, né, dos impactos disso, e mais alguma. Dou outros exemplos lá do FAP no curso. Então, tem conteúdo assim que abrange várias áreas, né? Várias áreas. Ok? Então, esse aqui é para todo mundo. Agora, deixa eu aproveitar, turma, para dizer sobre um outro curso. Esse aqui já é mais para o pessoal da segurança do trabalho, né? Ó, quem aí tem interesse, gostaria de aprender sobre higiene ocupacional? Não posso deixar de dizer que a gente está com uma turma. E eu vi que tem bastante gente de Curitiba, né? Aqui na aula de hoje. Então, nós estamos com essa turma aberta, higiene ocupacional. Isso aqui é presencial, tá? Esse é presencial. O outro é EAD. Esse é presencial. Dia 22, 23, 24 de janeiro. Esse é um curso que a gente faz raramente. E quando faz é só Curitiba. Então, se você está fora de Curitiba, puder vir em Curitiba, é um curso que vem o pessoal de fora fazer. Já tem gente inscrita nesse curso que vem lá do Tocantins para participar, já fez inscrição. Vem o pessoal de São Paulo, já vem gente do Pará participar desse curso, Minas Gerais, Santa Catarina é muito comum, né, porque já está aqui do lado. Então, faz o seguinte, não deixe que distância. Ah, não estou em Curitiba. Não, se programe para vir. Se programe. Inclusive, ó, esse nosso curso aqui ele já é reconhecido internacionalmente.
A gente vai ter uma turma de profissionais de segurança do trabalho, eles chamam de tecnólogos, né? Lá na Angola, angolanos, de uma mineradora de diamantes. Eles vão vir participar exclusivamente, vão vir aqui para Curitiba participar exclusivamente, são 7, desse curso de engenheiro ocupacional, para aplicar lá no país deles. Então é um curso que a gente já aplica há bastante tempo, tá? É um curso que eu coordeno, esse aqui não sou eu que ministro, quem ministra é a Beatriz Colaudel, que é engenheira de segurança e é especialista em engenheiro ocupacional, né? Tô junto no curso com ela, tem algumas coisas aí que a gente participa junto, mas ela que é a principal instrutora de higiene ocupacional, tá? Então, quem tiver interesse nesse conhecimento, agora sim, pode printar essa tela, pegar esse número que tá aí, ó. Esse número que tá aí, que é o número que a Rafaele falou com vocês, tá? E aí você manda mensagem, quero informações sobre o curso de higiene ocupacional e vocês vão ter desconto. 60% de desconto. É um baita desconto nesse curso. É um curso que é procurado por gente do Brasil inteiro, então vale a pena para quem tiver interesse em aprender higiene ocupacional. Tá certo? Ok? Ó, na verdade, só para vocês terem uma ideia, o valor desse curso de higiene ocupacional é R$ 1.697. Mas 60% de desconto vai ficar ali em 697. É R$ 1.000 de desconto para vocês. Tá? Se você for analisar 1.697 coisa de desconto, dá para você fazer o outro também, né? Que é o de gestão de riscos psicossociais por R$ 197 reais. Vai ficar aí em 894, né? Ainda assim é uma excelente economia, né? Uma excelente economia. Ok, turma? Então tá aí as oportunidades que eu queria trazer para vocês. Né? Se não deu para pegar alguma coisa aqui sobre o que eu falei dos cursos, manda mensagem pra gente, mas manda logo, porque essa condição de higiene aqui também é para até sexta-feira, tá? Mas o de higiene, Valério, sexta-feira não dá, pode ser início de dezembro, manda mensagem lá para Rafael e fala, olha, eu assisti a aula, quero fazer esse de higiene, mas não dá para ser inscrição agora, dia 28, sexta, dá para ser aí no início da semana que vem, enfim, a gente verifica, tá? Ela conversa comigo, a gente pode verificar isso, certo? Maravilha? Quem não me acompanha nas redes sociais, sugiro acompanhar principalmente o Instagram, tá aí, mais um para você escanear, ou digita aí, ó, no Instagram Valério Wagner Oficial, segue lá, tá? Tô no YouTube também, Valério Wagner, procura lá, lá tem vários vídeos, inclusive sobre esses conteúdos que eu ministrei aqui hoje. FAP, lá no YouTube você vai encontrar live de mais de 1 hora sobre FAP, né? Vai encontrar no Instagram também vários vídeos, né? Vários posts, várias publicações, sempre que possível estou publicando informação por lá, ok? Então, acompanha nas mídias sociais também. Ok, turma? Maravilha? Muito bem. É, Deixa eu verificar aqui, ó. Últimos comentários, Adesi. Valério, você aborda no curso como fazer a precificação para avaliação dos riscos psicossociais? Não, Deise. No curso eu não falo de precificação. Não falo de precificação, tá? Mas o que que você faz? Participa lá que você vai ter uma ideia de como isso pode ser feito. Não fala exatamente de valores. Por quê? Porque isso é muito regional. Como curso, assim, tem gente do Brasil inteiro que assiste. Se eu for falar um valor para Curitiba é uma coisa, para São Paulo é outro, né? Lá pro Recife é outro, né? Então, às vezes, interiores é outro. Então, eu não dá para seguir, mas participando do curso você começa a ter uma noção, né, do que pode ser cobrado na sua região, certo? Gostaram? Valeu a pena a aula de hoje? Conseguiram aprender um pouquinho? Hein? Diga para mim aí, turma. Olha, quem puder aparecer para a gente tirar um print, vocês podem ligar a câmera pelo menos agora, né? Eu tô vendo aqui só sigla, JFKMEP, MFSJL, AG. Olha aí, apareçam, não tenham vergonha. Tá? Pelo menos agora a gente tira um print aí da turma, senão vai ficar aquele print só de letrinhas, né? Aí, ó, vão aparecendo, vai surgindo, vamos tirar um print. Inclusive, quem quiser tirar um print também, marcar aí lá no Instagram, me marca, Valério Vai Oficial, que aí eu recompartilho, tá? Recompartilho também aí o print de vocês, certo? Tudo bem? Ok? Cadê o restante da turma que não tá aparecendo aqui?
Ah, esse pessoal já deve estar deitado no sofá, hein? Ah, não sei não, tá? Vai lá, aparece, ó, apareceu mais uma, tô vendo aqui a Simone. Deixa eu ver quem tá aparecendo. Jonathan, Juliano Mota, Camila, é Michael, né? Não é Michael, não, é Michael, né? O Michael, a Fran, Leandro. Leandro sumiu. Volta aí, Leandro. Sumiu, tava aparecendo, né? A Simone. Vamos lá, só pente o cabelo aí, já tá tudo certo. Andressa, tô vendo aqui. A Daisy, tô vendo também, né? Os outros são tudo letrinha que tá aparecendo aqui, tudo letrinha. Tudo combinação de letras, tá? Maravilha. José Luiz, Antônio, cadê o Antônio? Cadê? Franceli, Maximiliana, Leandro, né? Maravilha, vamos lá. Eu vou tirar um print, tá? Vocês me dão um tempinho que eu tenho que tirar o print. Tá me aparecendo em duas telas aqui, eu tenho que tirar em cada tela, tá? Então vai lá, dá aquele sorriso para sair bonito, né? No print, ok? Deixa eu selecionar aqui agora, que no meu computador eu tenho que tirar o print e fazer a seleção. Aí, aqui, mais uma que eu tenho que fazer da tela 2. Continua sorrindo aí, Luiz. Segura aí, hein? Segura aí, peraí. Aqui, vamos lá. Mais um. Maravilha, turma. Maravilha, maravilha. Legal. Muito bem, muito bem, muito bem. Pessoal, então é isso, tá? Quem adquirir o curso vai ter essa aula gravada, disponível lá na plataforma, e a outra aula do dia 18 também, ok? Vai ter material, vai ter vários conteúdos, apostila. Eu fiz uma apostila bem interessante, apostila única, eu que fiz, tá? Com várias páginas, com bastante conteúdo, exemplo. A apostila é um curso à parte. É um curso à parte, certo? Então, conteúdo. Aí, a gente fornece links de legislação, legislação que eu abordei hoje aí, decreto 10.410 do Gildrate, vai estar lá também, né? Vários modelos, enfim, é um curso bem bacana, acho que você vai aprender bastante. Ok? Pessoal, então agradeço a presença, a paciência, vocês que ficaram aqui até o final. Eu espero que realmente esse conteúdo ajude vocês, esse curso ajude vocês a adquirirem um bom conhecimento em gestão de riscos psicossociais. E o que precisar de mim, o que estiver ao meu alcance, né, fala comigo. Quem não tiver o contato, fala através da Rafaela, ela passa para mim. E vamos lá, vamos juntos aí ajudar a prevenir os fatores de riscos psicossociais relacionados ao trabalho. Uma boa noite a todos e até uma próxima oportunidade, pessoal. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.